pé para que todos possam conhecer. Como a igreja vai dizer aí? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Pastor Pedro. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Na paz de Cristo. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz. Shalom Lahema. Erene Tukirio. Que bom nós estamos aqui nessa noite, né, irmãos? Verão já chegou, né? Oficialmente já chegou, né? Terça-feira já está indo embora. Terça-feira nós temos um welcome sermon. Um culto maravilhoso, glorioso. Como Deus atuou de uma maneira muito linda aqui, vendo crianças sendo impactadas, nós, adultos, sendo impactados pelo mover de Deus. Foi muito lindo. Quem esteve aqui terça-feira pode aplaudir Jesus, que é muito lindo. Deus realmente falou, bradou. Aleluia. Inclusive a tia Ju hoje está lá na nossa igreja mãe. Chegou no Brasil, foi para Curitiba, de Curitiba ministrou em Brasília. Brasília, ela chegou hoje lá em Campo Grande, está ministrando ali a palavra de Deus, não para. E nessa noite nós acreditamos que o Senhor está aqui. Muito embora o verão chegue, algumas pessoas já ficam assim loucas, apavoradas que o verão vai passar rápido. Tira exatamente o domingo para aproveitar e cantar. Eu vou mergulhar lá na beira da praia, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Nós que estamos aqui nessa noite estamos sendo abençoados pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor já falou ao seu coração. Você já sentiu a presença de Deus no teu lar, já recebeu uma palavra através da ministração, através do teatro, através do irmão que deu abertura e início do culto. De alguma forma, Deus já falou com você, não é possível. Quem confia no que falou, fala amém aí. Amém. Glória a Deus. Nós estamos no lucro. Olha para o seu irmão e fala assim: olha, a gente que está aqui dentro hoje está no lucro. Não há lugar melhor para estar do que na casa de Deus, irmão. Glória a Jesus por isso. Nós não queremos censurar, não queremos apedrejar quem aproveitou esse dia ensolarado, quente, para fazer outra coisa diferente da que nós estamos fazendo. Mas uma coisa é certa: nós hoje não somos aquela Marta. Nós hoje somos aquela Maria. Escolhemos a melhor parte. Joga a tua mão para o céu e diga: eu escolhi a melhor parte. Diga aleluia. Glória a Deus. As crianças, vai ter essa linha? Como é que é, irmãos? Eu estou percebendo que vai ter essa linha? Não? Então tranquilo, não tem nenhum problema. Os papais controlam seus filhos, fica com eles, ensina eles como se adora a Deus, com temor, com reverência. Esses meninos aí tudo conseguem entender bem o que eu estou falando, porque eu falo uma língua que você fala com ele dentro da sua casa. É português mesmo. Amém? Abra a Bíblia comigo em Atos, capítulo 2, versículo de número 1. Final de semana passada nós estivemos no retiro espiritual, um retiro profético, foi glorioso. Peniel foi uma bênção, Deus moveu maravilhosamente, salvou pessoas em Peniel, salvação de vidas. O batismo do Espírito Santo, mover de Deus, renovação, visitação do Senhor, unção, graça de Deus. O Senhor se fez presente de uma maneira muito gloriosa, foi muito lindo, não é? Mas, irmãos, passou. Hoje é uma outra realidade, é um outro dia, e você precisa de uma nova unção. Amém? E Deus tem pronto para liberar para nós. Deus não precisa fabricar, já tem pronto na dispensa de Deus. Diga para o teu irmão: hoje o Espírito Santo vai te pegar pela mão e vai te levar na dispensa de Deus, para você pegar algo novo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Bata a palma então e diga glória a Deus. Glória a Deus. No dia, meu irmão,
que você estiver dependendo de que a igreja esteja cheia, lotada, para você glorificar a Deus, olha, você está fracassando. Meu irmão, não dependa de ninguém para você glorificar a Deus. Meu irmão, não dependa nem do pastor, nem da ministra de louvor aqui, que ministra lindo, canta lindo, esse grupo que toca lindo. Não dependa deles para glorificar a Deus. Se encha do Espírito, e você não vai aguentar ficar calado. Vai dar glória a Deus, vai dar aleluia, vai se alegrar, vai viver no gozo do Espírito. Porque quem está no Espírito, meu irmão, não fica parado. Tinha um antigo, diz assim: eu sou pentecostal e tu, eu sou também. Quem é pentecostal não pode ficar calado. Quem é pentecostal não pode ficar parado. Mas quem é pentecostal, viu aí? Cada pentecostal aí que lembra bem essa canção. E a maior realidade, irmãos, hoje eu estou meditando na vida de Pedro, na vida de Paulo. Esses homens, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles não pararam. Não param. Tanto que é cheio do Espírito Santo é pior do que pipoca na panela, o tempo inteiro só pulando, meu irmão. Aleluia. Atos capítulo 2. Quem encontrou? Amém. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram algumas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava para cada pessoa. Pulando um pouquinho mais à frente, vamos para o versículo 12. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntaram uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Eu vou ler a parte A. Quando eu terminar de ler, perguntar uns aos outros, vocês vão fazer a pergunta. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntaram uns aos outros. Vamos todo mundo dizer a mesma pergunta assim, ó: o que será que isso quer dizer? 1, 2, 3. O que será que isso quer dizer? E outros zombavam: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel profetizou. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. Pulando um pouquinho mais adiante, versículo 37. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Bom, eu vou ler a primeira parte e depois vocês vão fazer a pergunta. Irmãos, o que devemos fazer? Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E perguntaram aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Vocês são batidos. Eu quero ler com vocês ainda, capítulo 4 aqui, versículo 32 ao versículo 35. Versículo 32 ao 35. Porque isso aqui é uma sequência, tá? Nós estamos aqui no capítulo 4, isso é uma sequência. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas,
mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos pés dos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com as suas necessidades. Dá um pulinho mais adiante, vamos para o capítulo 9, por favor. Versículo 31. Atos é uma sequência, irmãos, mas eu precisei pegar pelo menos esses 3 textos para vocês entenderem aqui o foco da mensagem dessa noite. Atos 9, versículo 31. Em toda a região da Judeia, Galileia, Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Está escrito aí assim também? A igreja contava com a ajuda do Espírito. Põe a tua Bíblia aberta mesmo assim. Deixa ela aberta aí, volta para o capítulo 2, por favor. Volta para o capítulo 2. Deixa ela aberta em cima da sua cadeira. Levanta um minutinho, por favor, para você não dormir. Isso. Esse Paulo pregando, o povo dormiu, imagina o pastor pregando. Aí diácono dorme, presbítero dorme, pastor dorme, membro dorme. O duro é se cair e quebrar o pescoço. Vocês vão lá para o Paulo. Colocou a Bíblia aí no banco? Por favor, deixa a Bíblia sentar aberta e aberta assim. Aberta mesmo. Vocês hoje precisam de ter a capacidade de cultuar ouvir uma mensagem com esse barulho maravilhoso dessas crianças aí. Porque eu estou aqui já controlando a minha mente. Vou pregar mesmo ouvindo. Não vai fazer o mesmo. Eu tenho fé que Deus vai nos ajudar. Irmãos, nessa noite, eu quero concluir aquela mensagem que eu comecei no PNL. Mas eu não estava lá, não esquenta não, que eu não sou doida. Vou partir do início que você vai entender o final da mensagem também do mesmo jeito. Lá no PNL, eu comecei o tema, foi exatamente esse. Nós somos cheios do Espírito Santo e nós não levamos a presença de Deus para lugar nenhum. A revelação, o conhecimento diz que nós levamos, e a revelação diz que a presença de Deus é que nos leva para onde Ele quer. A diferença é: você quer guiar Deus ou quer que Deus guie você? Você quer guiar Deus ou quer que Deus guie você? Quero que Deus me guie. Então diga para o teu irmão: prepare, porque o Espírito Santo vai te pegar pela mão e vai te levar dentro da despensa de Jeová. Diga para o teu irmão: não estranhe, porque não vai ser de acordo com as tuas experiências. Nessa noite será pela revelação do Espírito Santo que tem algo novo para a tua vida nessa noite. E eu, como profeta de Deus, profetizo sobre a tua vida, vida cheia da plenitude do Espírito de Deus. Aplauda Jesus, dá glória a Deus e conserta o som pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, eu quero pensar com você numa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Diga comigo: vida cheia do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, eu gostaria de pensar com você. Uma coisa, meu querido, é ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Existem muitas pessoas que têm o Espírito Santo, mas não é cheio do Espírito Santo. E é impossível ser cheio sem tê-lo. Então, quem tem o Espírito Santo aqui? Levante a mão da glória a Deus. Você já está no passo bem andado. Aleluia. Agora o que o Espírito Santo quer fazer? Derramamentos contínuos para te manter cheio e transbordando do Espírito de Deus. Há uma diferença em ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo presente na sua vida. Outra coisa é você ter o Espírito Santo presente na tua vida. Isso é uma big diferença. Diga comigo: uma coisa é ter o Espírito Santo.
Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é ter o Espírito Santo presidindo. Porque eu ter o Espírito Santo dentro de mim, mas ele não mandar em mim, isso não tem sentido e não vai mudar a minha vida. Agora a diferença é quando eu tenho o Espírito Santo e ele é que manda, eu curvo a minha cabeça e digo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque é o Senhor que manda e eu obedeço. Eu não te guio, mas o Senhor me guia em toda a verdade. Aleluia. É diferente. Uma coisa é você ter o Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo ter você. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu recebo o cumprimento da promessa do Pai. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu recebo o cumprimento da promessa do Pai. Ele prometeu que não me deixaria só. Ele enviaria o Espírito Consolador da parte do Pai, para que estivesse conosco, para que nos guiasse em toda a verdade, para que nos convencesse do pecado, do juízo e da justiça divina, para que nos consolasse, para que nos santificasse, para que nos edificasse e para que nos guiasse e nos levasse até o encontro de Cristo nos ares. Quem está comigo nessa promessa, glorifica o nome de Jesus, exalta o nome do Senhor com certo som e glória a Deus. Esse é o Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo ter você. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu recebo que a promessa é cumprida. Quando o Espírito Santo me tem, eu entrego o governo da minha vida na mão do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo me tem, eu abro mão da minha vontade em detrimento da vontade do Pai. Quando o Espírito Santo me tem, eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que Ele quer. Quando o Espírito Santo me tem, eu não me dou o luxo de estar dormindo com uma sacola de lixo, de ódio, de rancor, de ressentimento, de raiva, de amargura, de preguiça, nada disso. Quando o Espírito Santo me tem, eu tenho amor, eu tenho gozo, eu tenho paz, eu tenho longanimidade, eu tenho benignidade, eu tenho bondade, eu tenho fé, eu tenho mansidão, eu tenho temperança. Aleluia, eu tenho a vida de Deus. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é ter o Espírito Santo presidindo. Uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo me ter. Aleluia, quem tem entendendo diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Uma coisa é pregar a Bíblia. Outra coisa é dar anúncio na hora que está pregando. Mazda CX-7, dar a chave para mudar, senão vai guichar. Até rimou. Isso é coisa de baiano que fez isso aqui. Eu fui anunciando, eu cheguei atrasado e estava fazendo rima aí para dar uma de graça, mas vai ser chegar assim mesmo. Mazda CX-7. Por favor, quem é dono daí, entrega a chave em nome de Cristo Jesus. Dá um microfone melhor. Aleluia. Quando eu comecei essa mensagem, foi essa mesma tribulação lá no Peniel. Vocês lembram? Misericórdia. Mas eu sei o que é isso. Eu conheço bem o que é isso. Querido, eu tenho um livro para orientar para todo mundo nessa igreja ali. O título desse livro é O Deus Esquecido. Eu já li 2 livros desse autor, Francis Chan. Ele é um pastor aqui na Califórnia, se não me engano. Isso é uma bênção. Ele escreveu um livro, Louco Amor. Eu dei até para alguns aqui ler. Falei para algumas pessoas, né? Crazy Love está em inglês. Você compra no Target, no Walmart, em vários lugares. Em português você pede pela livraria aí, Mundo Cristão. Ele fala exatamente sobre isso, irmãos. Satanás quer tirar da nossa mente quem é o Espírito Santo. Irmãos, recentemente eu ouvi uma crente velha, porque realmente aquela é uma crente velha. Uma coisa é um velho crente, outra coisa é uma crente velha, não vale nada, porcaria. Eu vi uma crente velha criticar um irmão que estava começando a fazer alusão ao Espírito Santo na rede social. Acredita nisso? Ah, tá idolatrando. Irmãos, a gente não idolatra o Espírito Santo, a gente adora o Espírito Santo. Ele é Deus. Levante a mão por cima, diga: Ele é Deus. Diga: Ele é Deus. Joga um beijo pra Ele, dá um aleluia, dá um glória a Deus. Planta uma bananeira se você quiser, mas venera o Espírito de Deus. E nesta casa Ele será sempre venerado. Satanás quer
destruir a igreja, e aqui o Shen fala exatamente sobre isso. Ele fala, está na capa, ó, vou ler. Se eu fosse Satanás, e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores da igreja a ignorar o Espírito Santo. Você entendeu isso aí? Vou ler de novo, eu li mal. Deixa eu ler de novo. Se eu fosse Satanás, e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. Diga comigo, Deus esquecido. Jamais será esquecido por mim, porque eu o reconheço, eu o confesso como Deus, terceira pessoa da Trindade, aquele que foi enviado para estar comigo todo dia. Aleluia! Aquele que veio para me consolar. Diga, aquele que veio para me consolar. Tá fraco, diga, aquele que veio para me consolar. Bate no peito e diz, ele veio, ele está dentro de mim para me consolar. Aleluia! Aplaude direito, não é parte desse exalta o Espírito Santo, tenha vergonha. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo desceu daquela congregação maravilhosa, o povo não crente ficou com um aspecto melhor do que a metade dos crentes que estavam aqui na hora que eu fizer que tomar vergonha. Eles ficaram admirados, eles ficaram extasiados. E a pergunta deles está lá no versículo 12. O que será que é isso? Uai, eu já vi coisa nessa vida, mas não estou falando que quanto mais eu rezo, mais sobração me aparece. O que é isso? Esses crentes ficam doidos? De repente alguém estava cheio do Espírito Santo, ouviu a pergunta. Sabe qual é o segredo? Crente cheio do Espírito Santo nunca vai aceitar as pessoas acusando a igreja dele, o pastor dele, o líder dele, e ficar de boquinha calada. Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele está tendo a vontade, ele é guiado por toda a verdade, ele vai levantar a voz, ele vai protestar, e ele vai mostrar mesmo o que a palavra diz. Ei, não tem ninguém bêbado, estão cheios do Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Mesmo. Rapaz, doido é você. Quem disse que tem alguém bêbado aqui 9 horas da manhã, domingão? Não, senhor. O que está acontecendo aqui é a palavra se cumprindo, é a promessa se cumprindo. Levante a tua mão. A promessa vai cumprir sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família. A promessa que Deus liberou, ela não será frustrada, nem Satanás vai invalidá-la, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Está acontecendo aqui é o que Joel profetizou. O que está acontecendo aqui é o que está na profecia. Nós recebemos o cumprimento da profecia. Hoje foi um grande dia para a igreja, porque hoje a igreja foi visitada pela promessa do Senhor, e Ele veio, e dessa vez Ele veio para ficar. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala com ele assim: o Espírito Santo na tua vida já não é mais uma promessa, é uma realidade. É uma promessa que se cumpriu, e Ele veio para ficar dentro de você para sempre. Aplauda o Senhor pela vida dele, aplauda o Senhor pela vida dela, porque agora Ele é morada do Espírito de Deus. E aí Pedro descasca o bambu e dá-lhe: arrependei-vos. Olha, vocês mataram, vocês crucificaram, vocês rejeitaram, mas o Cristo Messias, o Filho de Deus, a quem vocês rejeitaram, Ele morreu, mas a morte não segurou. Ao terceiro dia, a morte o soltou, Ele ressuscitou em glória. Após 40 dias Ele chegou no céu, aleluia. Chegando lá, Ele derramou o que Ele havia prometido, e hoje nós estamos cheios do Espírito de Deus.
Quando eu tive aquela explicação pentecostal, a pergunta mudou. Qual foi a primeira pergunta, versículo 12? O que nós vamos fazer agora? Vamos repetir comigo a primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta? O que nós vamos fazer agora? Depois que um crente cheio do Espírito Santo dá a explicação, olha a pergunta no versículo 27. A pergunta já muda totalmente a característica e totalmente o rumo. Eles perguntam, no versículo 37. Então o que nós temos que fazer? Qual foi a primeira pergunta? O que é isso? Primeira pergunta. O que é isso? O que quer dizer isso? Pedro dá a explicação. Pedro discorre a profecia de Joel. Pedro dá o testemunho. Pedro prega uma mensagem totalmente cristocêntrica. E isso é algo que me deixa maravilhado. Porque hoje em dia, pastor, para ter sucesso, tem que pregar sobre as chaves douradas. Ele quase que tem que ser aquele camarada fazendo o chaveiro. Ele tem que fazer tudo esse de chá com o povo. E Pedro não. Pedro não pregou sobre o negócio de cura, nem de cura divina que ele pregou. Nem de Pedro falou de maravilhas, nada disso. Pedro simplesmente falou assim, olha, a morte de Cristo Jesus, a ressurreição dele, a ascensão dele aos céus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Pedro pregou a mensagem genuína do Evangelho, mensagem pura, cristocêntrica, verdadeira. E depois que Pedro prega aquela mensagem, aqueles homens são impactados pelo poder do Espírito. E a pergunta deles agora muda. Por favor, fala para mim, Pedro, o que eu tenho que fazer? Porque ele também já estava querendo o que Pedro tinha. Aleluia. Aleluia. O mundo quer beber da unção de Deus através da sua vida. O mundo quer beber da unção de Deus através da sua vida. O mundo, levanta a tua mão para o céu, levanta, eu quero profetizar. O mundo quer beber e eu declaro que o mundo vai beber. O mundo vai beber, o teu familiar que não é crente vai beber. O teu familiar que está desviado vai beber da unção de Deus sobre a tua vida. Vão perguntar para você, receba, o que eu tenho que fazer? E o Espírito vai te ensinar o que fala. Glória a Deus. Aleluia. Segunda pergunta foi completamente diferente da primeira. Eles estavam impactados sobre o poder de uma pregação dirigida pelo Espírito Santo. É interessante que o Espírito Santo foi dado, presta atenção por favor, o Espírito Santo foi dado, ele veio para cá para ficar. O Espírito Santo veio para ficar dentro da sua vida e para te dar a direção. Digo, o Espírito Santo veio para ficar e para me trazer direção. Amém, Jesus. O que eu vou fazer? O ímpio já estava reconhecendo que a direção estava na vida do crente. Você não entende? Então deixa eu falar numa linguagem moderna, contemporânea. O mundo vai ver você como GPS para chegar no céu. A direção está contigo. O mundo sabe que é clicar em você e vai logo abrir o caminho da rota que vai fazê-lo chegar diante de Deus. Levante a mão do céu, crente. Eu estou profetizando para você nessa noite. Você cheio do Espírito Santo será um GPS que vai levar a tua família, os teus conhecidos, direto para o trono de Deus. Oh, aleluia. Dá uma aplauso para Jesus. Ah, você quer a rota? Bota aí que eu estou querendo chegar. Então, vamos lá. Clica lá no 38. Pedro da rota. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Aleluia. O crente cheio do Espírito Santo sempre vai dar a rota do arrependimento. O crente cheio do Espírito Santo sempre vai mostrar o caminho da cruz, o caminho da renúncia, o caminho de abrir mão da própria vontade, do próprio prazer, o caminho mais apertado, a porta mais estreita, mas chegará no destino certo, chegará nas mansões celestiais, chegará nas bodas do Cordeiro, entrará no céu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Algumas lições que precisamos aprender aqui. Além do gosto que a gente pode pensar, tem na cabeça que é pentecostal, tudo, a gente tem um gosto maravilhoso só de pensar naquilo que aconteceu, porque foi bom demais. Pra gente que é pentecostal, até o tutano, quando prega isso, a vontade é de dar uma voadeira. Mas tem uma lição aqui importante, escuta. O Espírito Santo não vai ser derramado sobre as paredes. O Espírito Santo não vai ser derramado no microfone. O Espírito Santo não será derramado nessas cadeiras.
O Espírito Santo não será derramado na placa da ADM. O Espírito Santo não será derramado na denominação ADM. O Espírito Santo não será derramado na denominação batista. O Espírito Santo não só será derramado na denominação presbiteriana, quadrangular, metodista, wesleyana, congregacional, mundial, universal. Não. O Espírito Santo não só será derramado dentro de uma convenção. O Espírito Santo não só será derramado dentro de uma organização jurídica. Não. O Espírito Santo será derramado sobre pessoas. O Espírito Santo será derramado sobre gente. Tem gente aí? Levanta as duas mãos para os céus e receba a alegria do Espírito de Deus. É em você que ele será derramado. Fala, Senhor, tudo que Deus vai fazer pelo Espírito Santo vai ser através de você. Dá um glória, crente. Diga, você tem valor. O Espírito de Deus está em você. Quando nós damos um olhar muito ligeiro no livro de Atos, a gente quase que se equivoca. O livro de Atos, aparentemente, a grosso modo, parece que só mostra dois homens, Pedro e Paulo. Repare depois, lendo o capítulo 1 até o capítulo 12, você só vai ver Pedrão nascendo. É Pedro o tempo inteiro, meu irmão. É Pedro pregando, é Pedro evangelizando, é Pedro aplicando sermão, é Pedro sendo preso, é Pedro sendo solto, é Pedro isso, é Pedro aquilo, é a sombra de Pedro, é a sombra de Pedro, é no seu, é tudo, é Pedro. Quando você chega no capítulo 13 até o capítulo 28, parece que só tem Paulo agora dentro da igreja. É Paulo pregando, é Paulo na viagem missionária, é Paulo fazendo isso, é Paulo fazendo aquilo outro, é Paulo na quebradeira, é Paulo arrebentando, é Paulo destruindo mesmo, é Paulo enfrentando, é Paulo confrontando, é Paulo sendo apedrejado, é Paulo sendo preso, é Paulo sendo solto, é Paulo recebendo visão, revelação de Deus, é Paulo aqui, é Paulo ali. O tempo inteiro que você vê, a grosso modo, a história fica entre Pedro e Paulo. Haja vista, são dois homens, dois líderes de uma influência espiritual extraordinária. Haja vista, são dois homens cheios, foram dois homens cheios do Espírito Santo que Deus usou para revolucionar uma geração. Só que quando a gente lê e a gente analisa, a gente entende que quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente se destaca. Repara uma menina que dança cheia do Espírito Santo e uma que dança fora do Espírito Santo. Repare um que toca aqui cheio do Espírito Santo e um que toca só porque sabe tocar. Repare um que canta cheio do Espírito Santo e a outra que canta porque tem boa melodia e é bem afinada. Repare a diferença. Repare a diferença do que prega dirigido pelo Espírito Santo como o que prega porque sabe profissionalmente aplicar uma oratória perante um público. Repara, aquele que conduz uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é aquele que sabe conduzir um grupo de massa como se fosse uma empresa e fazê-la crescer. Não quer dizer que não vão dar conta. Cresce, expande. Não quer dizer que impressiona muita gente uma pessoa que canta muito bem ou toca muito bem. Agora, querido, vida só através da vida do Espírito. Vida só aquele que faz cheio do Espírito Santo. Uma coisa é falar, uma coisa é discursar, e outra coisa é revelar a vontade de Deus. Porque o pastor, o profeta, ele é o porta-voz do Senhor. Ele tem a obrigação de buscar em Deus o que Deus quer falar para o povo. Glória a Deus. Então, a gente quando está cheio do Espírito Santo se destaca. A gente quando está cheio do Espírito Santo produz muito mais. A gente quando está cheio do Espírito Santo, a gente realmente está em evidência. A gente quando está cheio do Espírito Santo, realmente o nosso nome vira manchete. Agora escute uma coisa. Quando você lê com um pouco mais de cuidado o livro de Atos, você vai ver que Atos também mostra a história desses dois respeitados líderes, mas mostra também a história de muitos anônimos que entravam e saíam, e ninguém sabia de onde veio e nem para onde ia, mas eles estavam ali juntos, faziam a história da igreja primitiva, do reino de Deus ser propagado sobre a face da terra. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus usa aquele que está em evidência, como Deus usa aquele que está lá atrás da plateia. Deus usa aquele que está no palco, como Deus usa também aquele que está sentado na arquibancada. Deus usa aquele que tem um nome conhecido, como Deus usa aquele também que não tem um nome conhecido. Talvez as
pessoas conhecem a igreja ADM pelo nome de algumas pessoas aqui, do Breno, do Isaac, do Murilo, do Luciano, meu, da Vivian, da Maru. Talvez não conheça o seu, mas você está aqui dentro, sendo cheio do Espírito Santo e ajudando essa obra a ir avante, e ajudando essa obra a crescer, romper, avançar e conquistar. E lá no céu teu nome está escrito, e lá no céu teu nome está sendo reconhecido, porque de lá saiu a porção do Espírito sobre a tua vida. Não importa se você está em evidência ou não, importa se você está na rota de Deus, cheio do Espírito e cumprindo a vontade do Pai. Aí quando você lê o livro de Atos, você vai encontrar vários nomes, várias pessoas: Barnabé, Ananias, Filipe. Você vai encontrar Estevão, Enéas, Dorca, Cornélio. Tantas pessoas que entraram e saíram, de repente desaparecem. O que eu quero dizer? Eu quero dizer muito simples. A ADM, todo o meu amor que eu tenho por esta igreja, por essa denominação, eu amo todas, mas eu tenho preferência pela ADM. Por isso que eu estou aqui. Nada mais é do que uma expressão da nossa fé. A ADM nada mais é do que uma expressão da nossa fé e adoração a Deus. Ou seja, a ADM mostra para você qual é a forma que nós temos de adorar a Deus, qual é a forma que nós nos reunimos para adorar a Deus. Agora, o poder de Deus não está na placa denominacional, o poder do Espírito Santo está na vida de cada crente, de cada um em particular, de cada vida, porque o Espírito não foi dado para o prédio, o Espírito foi dado para as pessoas. Diga: tudo que Deus tem que fazer, tudo que o Espírito Santo tem que fazer, Ele vai fazer através de mim. Diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Fala direito, diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Põe a tua mão na tua cabeça, talvez você está precisando de acreditar nisso também. Diga: eu sou templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Vale um glória a Deus, aleluia, vale, vale. A gente aprende aqui, a gente vai falar de igreja, a gente busca na igreja primitiva, e é como a gente viu ali de Atos. Mas a primeira coisa que eu queria dizer para eles é que essa igreja não era perfeita. Deixa de bobagem. É porque ela é bem perfeita. Não foi, não era e não foi. Ela não era uma igreja perfeita. Ela não era uma igreja toda certinha. A igreja de Atos, diga comigo, a igreja de Atos era composta por gente igualzinho Dionísio. Fala para o irmão: a igreja de Atos era composta por gente igualzinho você. Eles receberam o poder do Espírito Santo, Paulão, porque era uma igreja que tinha doutorado na teologia do Espírito Santo. Nunca foi. Eles receberam o Espírito Santo porque eles eram um povo de um conhecimento muito alto, eles tinham todo o conhecimento da palavra. Nunca foi. Queridos, o Espírito Santo foi derramado não porque aquela igreja é uma igreja santíssima. O Espírito Santo foi derramado para santificar aquela igreja. O Espírito Santo foi derramado para santificar você. O Espírito Santo foi derramado para nos santificar. O Espírito Santo foi derramado para nos santificar. Só depois que você for santo é que você vai receber o Espírito Santo. Então é nunca. Diga: o Espírito Santo. O Espírito Santo Não vai vir em você. não vai vir em você. Depois que você estiver santo. O O Espírito Santo veio Espírito Santo para veio santificar você. para santificar. Se fosse você, dar um glória a Deus. Viu? Aleluia, Eu digo que você tem muito glória a Deus, na primeira sapatinha, cabelinho de brado de vitória. Por quê? Porque, meu irmão, o Espírito Santo, querido, se ele tivesse derramado na minha vida só depois que eu estivesse em plena santidade, eu estava frito. Mas você não vai estar com o Espírito Santo porque você fez alguma coisa errada aí. Não vai ser batizado.
E eu não entendia porque eu via a pessoa com a vida toda errada, toda torta, orando, falando em língua, rolando no chão. Eu falei, será que era carne? Mas se for carne, esse cara tá bom de trabalhar no teatro com a Vivian, porque ele representa bem demais. O que é isso? E de repente eu vi um camarada com a vida toda torta e apontar o olho na frente, assim diz o Senhor, e profetiza. Pode esse negócio, quando a gente é menino, a gente não entende as coisas direito. Mas a gente vai crescendo, o Senhor vai nos dando sabedoria, vai nos dando revelação, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente, nós vamos entendendo a palavra, nós vamos interpretando a palavra pela direção do Espírito Santo. A gente vai entendendo que o Espírito Santo é quem santifica o crente. Não é o crente que vai santificar o Espírito Santo, não é eu que mereço, é a graça, é o favor imerecido. Ele veio para me capacitar. Jesus, vamos mexer no saco de lixo da igreja de Atos. Quando você lê cuidadosamente a igreja de Atos, você vai encontrar pessoas mentirosas, enganador, dissimulado, que dava um show nesses meninos do teatro aqui hoje. Igreja de Atos, a igreja que recebeu a plenitude do Espírito Santo. Quando você dá uma olhadinha, você vai encontrar gente invejosa ali. Quando você dá uma olhadinha, você vai encontrar ali uns camaradas, pior do que os políticos do Brasil que estão sofrendo agora toda pressão para eles tomar vergonha na cara. Porque tinha uns camaradas ali que não roubavam, não era do cofre público não, roubavam era de Deus. Pegava o dízimo, queria fazer uma negociação de promoção aí, Pedrão, refa na refa, metade aí, metade fica aqui comigo. Você vai encontrar ladrões dentro daquela igreja. Você vai encontrar pessoas naquela igreja que sequestrava o dinheiro que era para depositar no altar do Senhor, estão deixando dentro do bolso. Era a qualidade de crente. Agora, com tudo isso, o Espírito Santo estava sendo derramado. Porque ainda que eu seja fiel, Ele é fiel. E que prometeu é fiel para cumprir. Querido, levante a tua mão para o céu. Aleluia. A promessa diz respeito. A promessa está condicionada a quem prometeu. E quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. E tudo aquilo que estava acontecendo era novidade para eles. Tudo que estava acontecendo. Sabe quando você chegou na pediatra, você fala assim, eu pensei assim, mas isso aqui é assim, mas porque é assim, como é que eu faço amanhã? E como é que eu vou saber disso? Tudo era novidade para eles aqui também. Eu não posso ir, mas eu vou ter que... Entendeu aquele negócio lá que você falar? É tudo novidade lá? Para eles aqui era novidade também. Eles não sabiam, eles não tinham noção do que estava acontecendo. Só que existia algo ali visível. Existia algo ali que Deus se agradava. Eles dependiam de ouvir a voz de Deus. Ei, a igreja de Atos não tinha uma Bíblia na mão. Já parou para pensar nisso? A igreja de Atos não sabia nem lidar com os dons espirituais. As cartas de Paulo não haviam chegado lá. Sabe por que o livro de Atos não serve como modelo? Sabe por que a igreja primitiva não serve como modelo? Não é porque ela era perfeita. É porque quando o livro estava sendo escrito, e quem escreveu foi o doutor Lucas, quando ele estava escrevendo, aquilo tudo estava acontecendo naquele momento. Ele pegou notícia fresca. O tempo não havia ainda contribuído para defasar alguns sinais, algumas maravilhas. Ou seja, estava tudo fresco, era tudo recente, estava tudo borbulhando. Era azeite quente que estava descendo. A igreja de Atos nos serve como referência porque foi escrita em um tempo onde o Espírito Santo estava exatamente naquele momento presente, movendo, agindo. E a igreja não sendo guiada por teologia de homens, não sendo guiada por mentes de filósofos, mas a igreja estava sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Era Ele que falava, era Ele que ditava dentro da igreja. Aleluia, Jesus. Guarda isso no seu coração. A igreja, para ser referência, tem que ser uma igreja dirigida pela voz do Espírito de Deus. Se ele chegar e falar assim, você não prega aqui hoje, pastor que cala a boca e fica puxando o canto dele e fala, Espírito Santo, vai que é sua. A ministra subiu para cantar, e o Espírito Santo falou assim, olha, não está contigo hoje a unção hoje está com a irmã fulana. Ela cata o microfone e fala, irmã fulana, o Espírito Santo diz que a unção está contigo. Já houve a ministração, já houve a testificação no coração da irmã. A irmã vem, quando a irmã vem, ela já vem com as línguas repartidas como que de fogo. Ela já vem já cheia, impulsionada. É uma igreja que não segue método, é uma igreja que se deixa ser guiada pelo Espírito de Deus. A igreja de Atos é por isso. O Espírito Santo falava assim, faz isso, planta bananeira, eles plantavam.
Sapateia, sapateava. Rodopia, rodopiava. Vai lá e prega para aquele... Esse é inimigo. Vai lá, porque quando o Espírito descer sobre você, você receberá poder. E você vai entrar no terreno do inimigo. Você vai em Samaria. Você vai entrar onde você não quer. Não sou eu que guio Deus, mas é Deus que me guia e me leva para onde Ele quer. Aleluia. Existia algo ali visível em Deus se agradava. Eles dependiam de ouvir a voz de Deus. Depois existia outra coisa linda na igreja. Eles eram obedientes à voz de Deus. Eles eram obedientes aos seus apóstolos, aos seus líderes, aos seus pastores. Eles tinham o princípio de humildade. Ah, eu vou fazer assim, sim senhor, eu farei. Ah, mas por que eu vou fazer assim? Não, comigo tem que explicar. Comigo você conhece menino chiliquento. Comigo você não explicou direitinho. Eu não vou fazer. Pensando que você se expõe aí, ó. Eu já rodei lá dentro das igrejas. Eu sei como é que o negócio acontece. Então o Espírito de Deus, meu irmão, está disposto a obedecer. Se você obedece, você vai estar sempre no lucro. Seu líder pode estar errado. Se você obedece aos 5 dedos do Jeová, você está livre. Você está debaixo da palavra, você está na obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. A igreja primitiva não serve como referência porque tinha obediência a Deus e obediência aos líderes que Deus havia colocado. Tá ruim, né? Gostou ou não, você tem que comer porque é a palavra de Deus. Amém? Eles eram humildes. Eles não eram aquele tipo assim. Ah, se você falar, não, tem gente que você começa a dar um conselho para eles, você começa a falar um versículo, não, pastor, já conheço, e fala até o versículo seguinte que nem o pastor sabe falar na hora. Ele sabe demais, ela sabe demais. Não, tem idade de ser sua avó. Eu já ouvi isso tantas vezes. Pastor, ainda disse, com todo respeito, mas pastor, para mim é um menino. Tem idade de ser a mãe dele, o pai dele, o avô dele. Um dia eu tive que responder para uma irmã assim, minha irmã, aqui. Você tem idade de ser minha mãe, né? Você tem esse tempo todo de crer, não tem? Tá valendo de nada pra você, que o princípio básico na aprender, você não é humilde. Diga ai! 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 Olha pro seu irmão e diz assim, meu irmão. Precisamos abaixar a Cristo. Temos que ser humilde. Só teve 2 coisas que Jesus pediu para a gente aprender dele. Só 2 coisas. Deus capítulo 1. Versículo 28. Aprendei de mim que sou. E fala para o seu irmão. Essa foi na alma. Jesus ensina até quem não é, para passar a ser humilde. Entendeu? Eles eram humildes. Eles eram consagrados. A igreja primitiva era uma igreja consagrada. Separados para Deus. Ah não, mas a gente hoje para ser cortado, para estar na Bíblia. Mas não era. Sabe como é que é, não é? A gente tem que ir lá, tem que sentar junto. Não é? Tá tomando uma vodka com isso. Tá tomando uns 2 copinhos de vinho, tomando umas 2 garrafinhas de cerveja, só no controle, socialmente. É porque tá de roupa social, já me sai de lá assim. Bebo sim, e bebo sim. Igreja, na sua expressão etimológica, significa tirada para fora. Igreja é eclésia, tirada para fora. Glória a Deus! Separada